Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre literatura de cordel hoje? O texto que eu vou ler, eu retirei deste link do Brasil Escola e foi escrito por Fernando Marinho. Vamos a ele. Literatura de cordel. A literatura de cordel chegou ao Brasil com os portugueses e é uma forma de literatura muito popular no norte e nordeste do Brasil. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito aos trovadores medievais por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Origem: a literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século XII e XIII, os quais espalhavam histórias para a população que, na época, era, em grande parte, analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimados que eram apresentadas penduradas em cordas, ou cordéis, como é chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. Principais características: o texto é escrito com métrica fixa e rimas que fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras, gravuras em madeira que ilustram as páginas dos poemas. Principais autores: Leandro Gomes de Barros, conforme documentos, foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis, produzindo 240 obras campeãs de vendas. Seus cordéis são muito populares no imaginário popular do Nordeste brasileiro, tendo Ariano Suassuna, grande dramaturgo nordestino, popularizado a todo o Brasil as histórias de Leandro em sua peça Alto da Compadecida, que contava com cordéis de Leandro, o Testamento do Cachorro, que nós vamos ler daqui a pouco, e o Cavalo que Defecava Dinheiro. João Martins de Ataíde. Fazendo parte da primeira geração de autores que tinham sua própria editora especializada em cordéis, ficou popular por utilizar imagens de artistas de Hollywood. João Martins de Ataíde, após a morte de Leandro Gomes de Barros, comprou os direitos de publicar vários dos cordéis do autor. A verdadeira autoria de Leandro foi recentemente descoberta, mas nem por isso a figura de João Ataíde é de menor importância. Olha que imagem. É uma banca que vende cordéis no Rio de Janeiro. Está sendo representada nesta foto. Exemplo de cordel. Eu vim narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado
viu enterrar um cachorro com honras de um potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro, e o inglês disse então: "Minha enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão." Foi ao vigário e lhe disse: "Morreu cachorra de mim, e o urubu no Brasil não poderá dar-lhe fim." "Cachorro deixou dinheiro?" perguntou o vigário assim. "Mim quero enterrar cachorro", disse o vigário. "Ó, inglês, você pensa que isto aqui é o país de vocês?" Disse o inglês. "Ó, cachorro, gasta tudo esta vez." Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. "Coitado", disse o vigário, "de que morreu esse pobre?" "Não foi erro, senhor vigário. Você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como este já vê que é merecedor." O meu informante disse-me que o caso tinha se dado, e eu julguei que isso fosse um cachorro desgraçado. Ele lembrou-se de mim, não o faço desprezado. O vigário aí abriu. Que animal inteligente, que sentimento tão nobre, antes de partir do mundo fez-me presente do cobre. Leve-o para o cemitério que vou o encomendar. Isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Estes sufrágios fiados é factível não salvar. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve um momento o enterro, missa de corpo presente. Ladainha e seu rancho, melhor do que certa gente. Mandaram dar parte ao bispo, que o vigário tinha feito o enterro do cachorro, que não era de direito. O bispo aí falou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou, às ordens, Sua Excelência. O bispo lhe perguntou: "Então, que cachorro foi que seu vigário enterrou?" "Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. Se errei, tenha paciência." Os 2 contículos de réis. O bispo disse: "É melhor do que diversos fiéis." E disse: "Provera Deus que assim lá morresse uns 10. E se não fosse o dinheiro, a questão ficava feia. Desenterrava o cachorro, o vigário ia à cadeia. Mas como Gimbre correu, ficou qual letras na areia." Esse texto foi o Testamento do Cachorro, de Leandro Gomes de Barros. Resumo: a literatura de cordel veio para o Brasil com os portugueses, criando no Nordeste brasileiro essa cultura do cordel, que ainda hoje é tradicional. Por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de incentivar a leitura. Hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial, tendo até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Graças à impressão em grande quantidade, o cordel popularizou-se por imprimir em papel as histórias rimadas dos repentistas, que improvisavam rimas nas ruas, e depois continuou sendo muito popular por contar histórias de maneira simplificada para seus leitores. Essa imagem representa os cordéis expostos na Paraíba. E existem aqui os 2 créditos das imagens, uma creditada a Luciano Joaquim e a outra a Kleber Cordeiro. Conforme eu falei antes, esse texto foi escrito por Fernando Marinho e eu retirei deste site. Atividade. Número 1. Leia o seguinte texto.
Ai, se cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse, e tu com insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Zé da Luz. Letra A. O texto foi escrito em prosa ou em verso? Vou deixar para você responder todas essas 10 perguntas. Letra B. Quantas estrofes o texto possui? Letra C. Que nome recebe a voz que conta essa história? Já vou logo dizendo que existe dica da resposta ao longo dessa atividade. Continuando. Letra D. O texto apresenta exemplos da oralidade informal, sim ou não? Letra E. O eu lírico se dirige a alguém, sim ou não? Você poderia até transcrever um trecho do texto que comprovasse a sua resposta. Letra F. O eu lírico começa o primeiro verso expressando um desejo. Que desejo é esse? Você pode ir até lá, no primeiro verso, e localizar esse desejo. Letra G. Que possível sentido as reticências presentes no título expressam? Aqui está o título, olha, e as reticências estão aqui. Ai, se cesse. Expressa o quê? Sentido de reforçar uma vontade do eu lírico? Ou expressam sentido de reforçar uma raiva do eu lírico? Letra H. Como ficaria reescrito o título na variante padrão da língua portuguesa? O título seria reescrito como Ai, se fosse, ou como Ai, já visse. Letra I. Qual o efeito de sentido da expressão mas porém? É quebrar a expectativa de um final feliz ou reforçar a forma Pedro em vez de Pedro? Letra J. Qual é o sentido da palavra bucho no texto? Barriga, brancura ou besteira? Vamos ali. Onde está? Achei. E a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse. Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Número 2. Cite algumas características da literatura de cordel presentes no texto Ai, se cesse. Então aqui nem é do, é no, né? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.